O vídeo de hoje foi sobre isso, preparo da semana de massa italiana finalizado. No vídeo de hoje eu vou tentar preparar a massa italiana para pizza e são 5 ingredientes. 500 gramas de farinha, 10 gramas de fermento biológico seco, 8 gramas de sal, 18 gramas de açúcar, 250 ml de água. Eu vou começar esse preparo de hoje e os ingredientes já estão todos aqui. O que eu tenho que fazer agora é separar e pesar todos eles. Ingredientes separados e pesados: 500 gramas de farinha, 10 gramas de fermento biológico seco, 8 gramas de sal, 18 gramas de açúcar, 250 ml de água. E antes de qualquer coisa eu vou aquecer essa água, deixar ela morna no micro-ondas por mais ou menos 30 segundos. Primeiro passo: dissolva o fermento na água e reserve. Então eu já aqueci a água no micro-ondas por 30 segundos e aqui vai o fermento. A principal diferença que existe dessa massa italiana para as outras que eu já preparei aqui no canal é que essa não vai óleo. Coloque a farinha de trigo sobre a bancada, no caso eu vou usar uma bacia mesmo. Abra uma cova e coloque no centro o sal, vamos abrir uma cova, e o açúcar. Em seguida coloque um pouco de água e incorpore os ingredientes. Continue a colocar a água aos poucos o quanto for necessário para dar o ponto. Sove bem a massa para desenvolver o glúten, deixando-a elástica. Mas agora eu vou tirar da bacia e transferir para a mesa e começar a sovar essa massa. Então olha como ela já ficou agora. Tá rasgando bastante ainda. Transferi para a mesa e como que eu vou sovar essa massa? Eu uso essa parte da mão aqui, ó. Tem gente que usa o braço também. Fez 30 minutos que eu tô sovando a massa, mas hoje tá um frio de lascar aqui em Curitiba. Então eu acho que ela não vai ficar melhor que isso mesmo. Vamos fazer o teste dela pra ver? Tira um pedaço e vai abrindo aos poucos assim, ó. Pra ver se ela tá ficando elástica. Até que sim. Eu vou usar ela assim mesmo. Vou cortar as porções. Antes disso já vou jogar um trigo onde elas vão ficar descansando aqui, ó. Primeira porção que eu vou fazer, 400 gramas. Que segundo a receita é para uma pizza de 35 centímetros e 8 fatias. E aí eu vou tentar deixar ela mais ou menos no formato, que pode ser feito na mão mesmo, ou assim, ou então assim. Segunda porção de 300 gramas. Essa porção, segundo a receita, é para uma pizza de 30 centímetros para 6 fatias. E a última porção, que é só para provar a massa, são 200 gramas que pede a receita. Deixe a massa descansar por 30 minutos. O resultado da massa será melhor se for deixado na geladeira de um dia para o outro. Eu vou cobrir essas massas com pano de prato mesmo e deixar aí por 30 minutos ou mais. Vamos ver que resultado dá. Já se passaram 40 minutos desde que eu deixei a massa descansando. Vamos ver como é que ficou, se cresceu um pouco pelo menos. Ah, cresceu sim, ó. Então agora eu vou primeiro abrir a massa e vou pegar essa pizza grande aqui de 35 centímetros. Vou jogar um pouco de farinha na mesa. Para abrir ela eu vou começar com a mão. Devagar eu vou abrindo com a mão assim primeiro. Eu vou fazer esse processo só com esse tamanho e aí repete a mesma coisa para os outros tamanhos. Então abri o máximo que deu com a mão, mais ou menos no formato, e agora eu vou começar a usar esse rolo. Vou partir do meio para cima. Viro ela. Depois que eu fiz aqueles 4 lados, agora eu posso tentar abrir em todas as direções. Olha como ficou, ela ainda tá bem grossa. E vou tentar abrir um pouco na mão assim, eu não manjo, né? Mas é bom ir treinando. Como que eu sei que eu preciso abrir mais essa massa? Porque eu vou usar essa forma de 35 centímetros e olha, ainda não deu tamanho. Essa forma eu vou colocar trigo, porque quando eu for pré-assar, a massa não gruda, ela fica solta na forma. No caso, eu tenho essa forma que é própria para pizza, então já facilita um pouco, mas quem não tem, aí tem que tentar abrir a massa no formato bem certo, né? Porque senão vai dar ruim. Tá vendo que sobrou? Mas daí eu já vou cortar na própria forma. E assim eu já consigo montar a pizza, a borda dela. Tem que dobrar. Para que serve isso aqui? É para segurar o molho e para segurar o recheio também. Depois disso, eu vou furar a massa, porque quando eu for pré-assar, se não fizer esses furos, vão surgir bolhas de ar aqui no meio.
Olha só como fica. Depois de abrir a massa e furar, pré-asse por 4 a 7 minutos. E aí eu vou repetir esse mesmo processo até agora para os outros dois tamanhos. Depois de mais ou menos 20 minutos, os 3 tamanhos estão pré-assados. Olha como ficou a menor, a menos menor e a grande. E é importante de se colocar trigo na forma, fica solto, tá vendo? E também de furar a massa. Veja que as bolhas não cresceram nessa. Aqui, nessa mesmo, eu furando, ainda assim apareceram algumas. O vídeo de hoje foi sobre isso. Preparo da semana de massa italiana finalizado. Para provar, eu vou concluir essas pizzas. Primeira parte é a massa, depois uma camada de molho. Esse aqui é o molho cozido que eu já fiz aqui no canal, vou deixar nos cards. Depois uma camada de queijo mussarela e aí improvisar o recheio. Hoje eu vou fazer uma de presunto e uma de carne. Os 3 tamanhos já preparados com o recheio, finalmente chegou a hora de provar. Vamos lá. Preparo da semana, massa italiana é o nome. Então vamos provar para ver, eu vou pegar só a massa aqui, ó. Você percebeu alguma diferença? Não, né? É, o único jeito de ver diferença entre as massas eu vou ter que tirar um dia para preparar e 6 de uma vez. Daí provar um pouco de cada uma. Sem diferença também, pai? Pra mim tudo bem. É. Tudo é pizza. Você que já teve panificador, então se colocar, quando coloca óleo na massa, ela fica mais macia, velho? Banha na massa, ela fica macia. Nem presta muitas vezes, põe muito. Então tá aí, preparo da semana finalizado. Semana que vem acho que eu vou fazer um vídeo com todas as massas.